Mas olha, eu estava falando para vocês que o nosso coração, né, ele pode se encantar com as coisas desse mundo, de uma forma assim que a gente perca até a noção do quanto a eternidade é superior a ele, do quanto a eternidade é superior às coisas que o homem criou. E o nosso Senhor, Ele traz assim palavras tão poderosas para nós no seu evangelho, nos evangelhos, falando sobre isso, nos confronta tanto, sabe? E nesses dias, né, quando eu escutei essa canção, Deus começou a falar comigo sobre uma vida cristocêntrica, sabe? Sobre uma vida onde Jesus, Ele de fato se torna o centro de todas as coisas na nossa vida. Ele se torna o centro de todas as coisas do nosso coração. É uma vida que tudo que você faz, tudo que você sonha, tudo que você projeta, sabe, não está mais partindo do nosso ego, não está mais partindo de um desejo humano, de um desejo que se limita ao teto que está sobre a nossa cabeça, mas de uma vida, sabe, inspirada, de uma vida, da nossa inspiração e transpiração, ou seja, daquilo que é a nossa essência, mas também de todo o nosso esforço, voltado, canalizado para adorar a Jesus, para atingir os propósitos de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque nós só temos uma vida, não é verdade? Nós só temos uma vida. E eu penso que seria um desperdício enorme se a gente construir essa única vida, sabe, pautada em coisas passageiras, sem entender o verdadeiro sentido e o poder da cruz de Cristo em nós. Você imagina que há pessoas que podem passar por toda a sua vida nessa terra, viver talvez 80, 90, 100 anos, e essa pessoa ela corre o risco de não viver o verdadeiro sentido pelo qual ela foi criada. E isso começou a mexer tanto comigo. E Jesus, ele parte do ministério dele, ele começa a trazer os seus filhos, a sua igreja, ele começa a trazer o seu povo para prestar atenção, não naquilo que eles poderiam construir ou conquistar no âmbito terreno, mas naquilo que esperava por eles no âmbito eterno. Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, no versículo 19, ele diz assim: não acumule para vocês tesouros na terra, não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba, ele furta, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu coração, aí também, aliás, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então olha só o que Jesus está dizendo. Jesus não está falando aqui que os tesouros da terra são ruins, ok? Porque eu quero ter tesouros aqui na terra também. Eu creio que você também quer ter tesouros aqui na terra. Mas Jesus está dizendo que acumular tesouros nessa terra tem uma data de validade. Jesus está dizendo que esses tesouros, essas conquistas, elas têm uma data de validade. Vai chegar um momento, eu vou te dizer o momento é o momento do meu, seu sepultamento. Ali acaba o sucesso dos tesouros dessa terra. Mas Jesus está dizendo, existem tesouros superiores. Existem tesouros que são muito maiores, existem tesouros que eles sobrepõem a todas as coisas que nós podemos conquistar aqui. E Ele está dizendo, coloque o seu coração neles, coloque a sua vida voltada para eles. Jesus diz assim em Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo, se seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Aí ele continua dizendo, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, ó, terríveis são vocês, terríveis são as trevas que estão dentro de vocês. Jesus está falando, olha, os seus olhos tem muito a ver com o êxito,
com o sucesso da sua vida. Porque se eles estiverem em coisas passageiras, em coisas limitadas desse mundo, sabe, se os seus olhos estiverem presos em coisas que, sabe, são coisas do homem, coisas que são coisas apenas nossas, passageiras dessa terra, você vai andar em uma vida limitada, a sua vida será limitada. E uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que aonde nós colocamos os nossos olhos, o nosso coração, ele vai caminhando junto. O nosso coração, ele vai no mesmo fluxo daquilo que retém nosso olhar. E as coisas que retêm o nosso coração, tendem a nos governar. Aquilo que retém o meu e o seu coração, vai te governar. Então, quando nós colocamos os nossos olhos, quando nós colocamos o nosso contentamento nas coisas passageiras, estas coisas, elas tomam o nosso coração e exercem um determinado governo na nossa vida, exercem uma determinada autoridade e influência sobre a nossa vida. E olha só o que um teólogo inglês que viveu nos anos de 1800, nascido em 1819, Charles Ellicott, olha o que ele diz assim: podemos tentar nos convencer que é possível ter uma vida equilibrada na busca pelos tesouros na terra e os tesouros no céu, mas em algum momento haverá um choque de pretensões, e um ou outro reivindicará a lealdade do nosso coração. Em algum momento, quando nós tentamos equilibrar a nossa vida, nós vamos vivendo e tentando achar um equilíbrio entre a busca pelos tesouros na terra e os tesouros no céu. A gente vai tentando encontrar uma harmonia entre essa busca, mas sabe o que acontece? Em algum momento, uma das duas plataformas vão reivindicar o seu coração, vão reivindicar a sua lealdade, a sua fidelidade. E Jesus, ele traz um confronto para os nossos corações, porque ele sabe que um coração dividido, ele em algum momento, ele vai reivindicar coisas importantes na nossa vida. Ele sabe que um coração dividido, sabe, ele pode em algum momento ter até mesmo a nossa vida de fé, a nossa vida com Deus, sabe, se nós colocarmos nosso coração voltado para os tesouros dessa terra, pode ser que em algum momento os tesouros dessa terra vão reivindicar a própria fé, a própria espiritualidade de um filho de Deus. E talvez isso vai acontecer em detrimento de uma carreira profissional. Talvez isso vai acontecer por um relacionamento, por riquezas, por dinheiro, por patrimônios. Talvez isso vai acontecer por coisas que você vai olhar para as mãos, mas isso é muito bom. Tudo isso é bom. Mas até que ponto você consegue equilibrar isso? Você consegue equilibrar a busca pelo sucesso nessa terra e a busca pela eternidade, pelos tesouros eternos? E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre os perigos, alguns perigos que as Escrituras apontam, e que nós precisamos saber como lidar com eles. Algumas coisas que aparentemente são muito boas e que Deus preparou para nós, mas que nós precisamos saber como lidar com elas, porque em algum momento pode ser que nós sejamos dominados ou até mesmo enganados, e a gente pode então correr o risco de perder o foco naquilo que mais importa, de perder o foco naquilo que é mais precioso, naquilo que é soberano, que é a nossa própria vida, trajetória com Deus que nos leva a uma vida eterna. Eu quero trazer um pouco disso com vocês hoje, é realmente uma conversa. As primeiras coisas que eu escolhi aqui para a gente falar, é sobre o dinheiro, as vaidades e as necessidades. Dinheiro, vaidades e necessidades. Vejam só, sobre o dinheiro, a Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 3:16, ela diz: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Pega aí sua mão direita, por favor, desocupe ela aí. Olha só, na mão direita Deus tem para você sabedoria e vida longa. Amém? Agora pega a tua mão esquerda aí. Gente, esquerda aqui, ó, vou ajudar alguns, aqui, ó, olha o fluxo. A sua mão esquerda, olha só,
Na sua mão esquerda, riqueza e honra. Diga assim: riqueza e honra. Mão direita, sabedoria e vida longa. Amém? Isso é o que Deus preparou para nós. É maravilhoso, não é verdade? É maravilhoso. Deus tem isso para nós, não é pecado. Não é pecado, é coisa boa. Mas sabe, eu quero te dizer, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nenhuma fração, ainda que pequenininha, desse dinheiro pode ter você. Você entendeu o que eu disse? Você pode ter toda a riqueza desse mundo, mas nenhuma fração dela, ainda que pequena, pode ter você. Porque Deus nos deu e vai nos dar riquezas e dinheiro, mas Ele não nos entregou para sermos submetidos às riquezas ou ao dinheiro. Ele não nos entregou para isso. Ele entregou as riquezas desse mundo para você. Ele quer que você lidere, Ele quer que você use-as para abençoar as pessoas, Ele quer que você as use para conquistar, para avançar, para glorificar o nome dEle. Mas você não pode ser das riquezas, você não pode ser do dinheiro dessa terra. Seu coração não pode ter esse dono. E olha só, a Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas que cobiçarem o dinheiro, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A palavra de Deus está dizendo isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas não foi Deus que nos deu, né, na mão esquerda. Sim, mas quando nós submetemos o nosso coração a essa busca, quando nós inclinamos a nossa expectativa e a nossa esperança, sabe, nessa busca, ela tende a trazer destruição para nós. Ela tende a trazer destruição para nós. E Jesus, Ele reconhece o poder que o dinheiro exerce na vida de um homem. Jesus reconhece o poder que o dinheiro, o senhorio que o dinheiro pode trazer na vida dos seus filhos. Lá em Mateus 6,24, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus coloca: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Olha só, Jesus está falando que o dinheiro, ele pode ser como um Deus na nossa vida. Jesus não falou isso sobre nenhuma outra coisa, mas Ele está dizendo isso sobre o dinheiro. Sabe, se o dinheiro, queridos, ele for o Senhor das nossas vidas, ele, em algum momento, ele reivindica coisas importantes. Eu vou te dizer, pessoas, por causa da busca pelo dinheiro, não conseguem ter um bom relacionamento familiar. Pessoas, pela busca incessante por dinheiro, não conseguem ter um bom casamento, não conseguem criar os seus filhos, ter tempo com seus filhos. Pessoas, por causa de anseio pelo dinheiro, perdem a sua humanidade. Perde a sua humanidade, perde a sua sensibilidade, perde a sua santidade, e corre o risco de perder até o caminho da salvação. Porque o dinheiro, veja só, se ele tem o poder de ser um Deus, significa que ele está em busca de um trono, porque não existe um Deus sem um trono. Não existe um Deus sem um lugar a ser exaltado. E sabe o que acontece? O dinheiro, ele busca o mesmo trono que o Deus Todo-Poderoso está estabelecido na nossa vida. O dinheiro, sabe, se a gente não tiver um coração equilibrado nessa área, se a gente não tiver um coração, sabe, sensível ao Espírito Santo nessa área, a gente começa a enveredar nesse caminho de buscar. E eu não estou falando de muito dinheiro, por favor, eu estou falando de dinheiro. Tem pessoas que se perdem por pouco dinheiro. Tem pessoas que se perdem pelo primeiro emprego. Tem pessoas que se perdem pela ânsia de uma promoção, num encarreiramento profissional. É impressionante, começam essa busca começa a reivindicar o seu tempo com Deus. Eu não consigo nem ter mais tempo com Deus. Eu não consigo mais estar à igreja aos domingos. Eu estou indo uma vez no mês aos cultos, porque eu estou trabalhando demais. Tem pessoas, sabe, que o seu empreendimento começa a reivindicar a sua vida espiritual. Então Jesus está dizendo que as riquezas dessa terra, elas vão buscar um trono em nós.
elas vão buscar exercer um governo em nós, elas se equiparam a um Senhor em nossas vidas, e elas vão direto para o trono do nosso coração, onde deveria ter o reinado absoluto do nosso Pai. Esse é o problema, esse é o problema. Então, eu quero, trazer você nesse sentido, nessa área financeira, com o coração correto aqui nessa manhã. Aquilo, querido, que Deus te der, jamais pode tirar Deus da sua vida. Aquilo que o Senhor construir em você, o sucesso que Ele der para você, o seu empreendimento, o seu trabalho, a sua empresa, o cargo que Ele te colocou, a promoção que Ele vai te abençoar, ela não pode tirá-lo da sua vida. Ela não pode tornar Deus menor no seu coração. Ela não pode tornar o chamado de Deus menor na sua vida. Isso é um dos perigos desse mundo. É uma coisa que aparentemente muito boa, mas nela também há o sucesso e o fracasso. A vaidade. Eu falei do dinheiro, agora falando da vaidade. As vaidades, elas vão tentar nos seduzir. A Bíblia diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aí, meu Deus, como é que é então? A mulher não pode nem passar uma maquiagem, não pode ter o cabelo trançado, está dizendo aqui, né? O cabelo arrumado. Gente, quantas mulheres se embelezaram para vir nesse culto aí? Levante sua mão, por favor. Você passou a maquiagem, se preparou? Olha só, que beleza. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Gente, a Bíblia não está falando disso, porque isso é pequeno, ok? Isso é pequeno. A Bíblia está falando de coisas maiores. Exemplo, algumas pessoas ficam limitadas aqui ao cuidado com a saúde, né? Dizem assim que a pessoa que frequenta uma academia, que, né, faz os seus exercícios, que tem aquela disciplina, nossa, ele é muito vaidoso, ele fica na academia 4 vezes por semana. Isso é vaidade, gente? É vaidade? Vocês acham que é vaidade cuidar da sua saúde, do seu corpo? Eu não sei, eu acho que isso não é vaidade. Eu fico pensando assim que isso está mais ligado, de fato, a uma vida de saudabilidade. E eu vou dizer para vocês, eu gostaria muito de ser assim. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas olha, eu acho que o apóstolo Pedro está dizendo aqui está muito além disso. Porque isso não tem a ver, exemplo, a pessoa gosta de um bom carro limpinho, bonitinho, né? Vai no Lava Jato uma vez por semana, né? Fica ali, nossa, eu fico admirado, gente. A pessoa fica ali alisando o carro, né? Passando aquele paninho, né? Aquela flanela. Eu fico admirado com a moto. Eu fui assim quando eu tive minha primeira moto, uns 20 e poucos anos atrás, né, Amado? Lembra o Juninho Amado aqui, a gente lá com a nossa motinha, na garagem da minha casa, meu pai, na época não era casado, solteiro, e eu ficava lá, gente, 3 horas alisando o tanque da moto para ficar brilhando. Meu Deus. Gente, olha só, não tem a ver com excelência. O que o apóstolo Pedro está dizendo não tem a ver com excelência. Não tem a ver com ser elegante, ser ético. Não tem a ver com você chegar a um aniversário bem vestido com a sua melhor roupa. Não tem a ver. Não tem a ver. Sabe, isso tem a ver com pessoas que vivem de aparência. Você entendeu? Tem a ver com pessoas, gente, que vivem apresentando uma vida falsa, uma vida enganosa, uma vida de ilusão, pessoas que tentam sustentar um nível material e financeiro que não tem condição de sustentar. Isso é vaidade. Pessoas que ficam frequentando lugares que não têm condição de frequentar, que estão se endividando para postar uma foto no Instagram, como diz o pastor Mateus. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Vaidade, sabe o que é? É pessoas que tentam, sabe, demonstrar um nível de espiritualidade no meio do povo que não acontece no seu quarto de escuta.
Isso é vaidade. Isso é vaidade. Esses homens, diz a Bíblia, são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe estará reservada, pois eles, com palavras vaidosas, arrogantes, provocam desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. A Bíblia está dizendo, está em 2 Pedro 2, 17, 19. Olha, deixa eu te dizer, há quem vive a vida inteira tentando provar aquilo que não é, e na hora que acordar, vai descobrir que talvez tem pouco tempo tentando achar aquilo que ele deveria ser. Você está entendendo? Porque Deus te chamou com propósito. E enquanto a gente fica perdendo tempo tentando mostrar para as pessoas coisas aparentes, a gente vai vivendo um limbo de engano, enquanto a gente deveria estar se entregando e se submetendo àquilo que o nosso Pai nos chamou para ser, conforme aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, conforme o chamado, a unção, os dons que Ele te deu, porque é isso que precisa fazer a valer, é isso que precisa acontecer, sabe? Nós precisamos também aprender a lidar com as necessidades. Nesse primeiro ponto eu falei sobre dinheiro, sobre vaidade, e agora sobre necessidade. Gente, necessidade torna as pessoas ansiosas, não é verdade? Quando você tem uma necessidade, eu estou falando de mim, tá? A gente corre risco de ficar um pouco ansioso. Traz tensão, gera dor. Tem ansiedades que geram dor. Necessidades geram dor, elas geram ansiedade, e a gente começa a tentar resolver aquela necessidade, a gente começa a tentar suprir aquela necessidade, e isso parece que essa sede, esse anseio de resolver uma necessidade, começa a te governar, você perde a sua paz. Jesus disse: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, com o seu próprio corpo, e nem quanto ao que vestir. Mateus 6, 25, Jesus fala isso. Mas e quando a dificuldade financeira bate à sua porta? E quando a falta de saúde bate à nossa porta? Como que a gente lidar com isso? Como que a gente lidar com, às vezes, uma situação de você não ter o dinheiro para pagar uma conta que vai vencer na semana? Misericórdia. Como não ficar ansioso? Como não ficar tenso em situações como essa? Porque isso acontece. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe com essas coisas, mas elas acontecem, e como lidar com elas? Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Jesus não brinca com você. Quando Ele diz assim: eu suprirei você, eu suprirei seu corpo, eu suprirei o alimento da sua mesa, eu suprirei sua vida financeira, Ele não está brincando comigo, com você. Jesus muito menos ignora a dor que a gente sente. Ele não ignora a sua necessidade. Na verdade, gente, Ele quer nos ensinar que não há necessidade que se compare ao amor e à provisão que Ele tem para a nossa vida. Ele está ensinando isso para nós quando Ele fala essas palavras. Sabe, querido, quando a necessidade bater na sua porta, você precisa se posicionar e lembrar para a necessidade que você tem um Pai. Você tem um Pai. E a Bíblia diz assim: peça e lhe será dado, busque e encontrará, bate e a porta se abrirá. A Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Pois qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E a Bíblia continua nos confrontando sobre as necessidades.
lá em Mateus 6:33, Jesus diz assim: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, e todas as coisas, por favor diga bem alto, todas as coisas, diga um pouco mais alto, todas as coisas, agora diga para o inferno escutar, todas as coisas, aleluia, lhes serão acrescentadas. Sabe o que a gente não pode correr o risco? De inverter as coisas, porque a palavra de Deus está dizendo em primeiro lugar o reino, e o acréscimo vem de todas as coisas. Mas sabe o que acontece? Se você inverte o fluxo, é perigoso, porque aquilo que você ama, aquilo que você usa, se você amar as coisas das quais você precisa delas, e inclinar sua vida para a busca delas, você vai começar a usar aquele que era para ser amado. Eu vou repetir, não podemos inverter o fluxo, porque se começarmos a amar as coisas das quais necessitamos, nós vamos começar a usar aquele que deveríamos amar, para nos dar as coisas que necessitamos. É uma inversão de fluxo, e isso é perigoso. Isso é perigoso, porque tudo que você ama vai te governar. Jesus falou: aonde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração, ali está o seu amor. E quando Jesus fala aqui tão poderosamente em Mateus 6:33, ele está querendo dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você. Ame-o, 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 coloque no lugar soberano, porque Ele é o seu Pai, e Ele cuida de você. Ele cuida de você. Nós precisamos também aprender a lidar com as paixões da carne. É o segundo ponto dessa mensagem. João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguns dizem que o maior inimigo do homem não é o diabo, não é o mundo, é a sua própria carne, são seus desejos. Alguns dizem isso, e o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra tão forte lá em Romanos 7, ele diz assim: olha, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. Olha só, Paulo está dizendo isso. Ele diz: se eu faço o que não desejo, admito que ela é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Sabe, queridos, nós precisamos entender que as paixões da carne não podem ser ignoradas. Ah, mas agora eu nasci de novo, eu fui transformado, agora eu tenho Jesus na minha vida, eu me batizei, eu estou em um ano como um cristão, frequentando a Light, agora eu sou um líder de célula, glória a Deus. Mas você não pode ignorar as paixões da carne, você não pode ignorar a realidade de um velho homem, você não pode ignorar, porque as escrituras, elas são claras, elas dizem: existe um velho homem, e com ele não há brincadeira. A Bíblia diz: fazei morrer a velha natureza. Faça morrer. Olha quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem. Então existe um novo homem em Jesus, mas existe uma vida antiga que vai continuar batendo a sua porta, que vai continuar tentando trazer você de volta, vai continuar tentando fazer você retornar às coisas da vida passada.
E Paulo vai dizendo isso em Colossenses 3, ele diz assim, versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, tem imoralidade, tem impureza, tem paixões carnais, tem desejos maus, tem ganância, tem idolatria. Ele vai falando de uma lista de coisas que vão tentar capturar você, que vão tentar tirar você do plano do Pai. Olha só, ele diz, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Abandone essas coisas, e Jesus, ele num tom de maior radicalidade, ele diz assim, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder parte do seu corpo, do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Se a sua mão direita te faz pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno. Sabe, gente, a gente não pode flertar com as coisas que o pagamento delas é a própria morte. Como que alguns cristãos, mesmo já vivendo uma nova vida, mesmo já passando por uma experiência poderosa com Deus, às vezes se submetem a flertar com coisas perigosas, com coisas que elas vão trazer para você memórias antigas e até mesmo memórias afetivas, às vezes coisas que você já teve laços fortes, pecados, paixões que do seu passado, que você em algum momento já foi dominado por elas. A Bíblia está dizendo, elas vão se levantar, mas você precisa fazer morrê-las, você precisa levá-las à morte, e isso é todo dia, meu irmão, isso é todo dia, isso não vai parar. Mas e quando eu estiver lá, eu sou um missionário, e quando eu estiver lá no Iraque, lá na faixa de Gaza, cheio do Espírito Santo, ganhando muçulmano para Jesus, gente do Hamas para Jesus, eu quero dizer, lá você vai correr o risco de viver paixões, se você não entregar seu coração todos os dias. Quando eu for um pastor, estiver vivendo o chamado de Deus, eu jovem aqui pensando, quando eu for casado, como é que vai ser? Eu não vou ter tentação nenhuma, eu vou ter esposa, vou poder namorar à vontade. Meu irmão, você vai ter todo tipo de tentação que você nem imagina, porque as paixões, elas precisam ser todos os dias sepultadas, todos os dias elas precisam ser sepultadas, todos os dias. Porque, gente, uma vida de pecado, uma vida pautada nas paixões dessa terra, elas trazem desânimo para as pessoas. É impressionante. Às vezes você está conversando com um cristão, com um amigo, né, de fé, e ele te confessa uma situação que ele está passando, assim, uma situação que ele está precisando inclinar mais o coração, precisando ser mais liberto, mais santificado. E aí você começa a entender o motivo pelo qual aquela pessoa tem andado fadigada, desanimada. Pecado traz frieza. É impressionante como quando a gente se envolve com as paixões dessa terra, a gente fica mais frio, a gente começa a se distanciar das pessoas, a gente começa a se distanciar das coisas que são santas, a gente começa a se distanciar dos relacionamentos que são santos. Isso é natural. E o problema é que a gente começa a abrir mão de sonhos de Deus, e isso limita o agir de Deus nas nossas vidas. Eu não quero entrar aqui profundamente nisso, mas só tem um jeito, sabe, de você sepultar as coisas da carne. Primeiro, tenha coragem de se expor, tenha coragem de renunciar. O Pai tem perdão para as nossas vidas, amém? E tem uma coisa que é muito importante: reeducação. O que eu quero dizer com isso? Tem lugares que você não pode pisar mais, meu irmão. Tem relacionamentos que de repente você vai precisar congelar. Tem coisas que talvez você não pode assistir mais. Tem lugares e horários e ocasiões que você não pode mais talvez flertar com elas. Você precisa saber colocar cercas. A gente precisa entregar aquilo que está escondido. A Bíblia diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Aí o salmista, lá no Salmo 32, tá, essa palavra, aí ele diz assim: enquanto escondi meus pecados, meu corpo definhava, minha força foi se esgotando. Aí de repente ele diz: então reconheci
diante de ti o meu pecado, não encobri minhas culpas e disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Libertação, libertação. E partindo para o final, nós precisamos saber como lidar com o reconhecimento. Nós precisamos saber lidar com o reconhecimento. Dentro de todo ser humano, todas as pessoas, gente, isso é do homem, isso é nosso. Existe uma necessidade de pertencer a algo. Existe uma necessidade de pertencer a algo. Dentro de nós existe isso, isso é natural, isso está com toda pessoa, carrega isso. Você tem uma necessidade de pertencimento, e o pertencimento, ele vem quando a gente encontra reconhecimento e afirmação. Você se sente parte de algo quando alguém reconhece você, quando alguém diz: você está fazendo um grande trabalho. Quando alguém diz como você mudou esse lugar depois da sua chegada. Olha como você é especial na minha vida, né, meu bem? Ela fala isso para mim, gente. Aí eu me sinto assim, sabe? Até sem palavras. Olha só, gente. A sua alma, ela vai buscar aceitação. Ela vai buscar aceitação, ela vai buscar ser reconhecida, ela vai buscar ser afirmada. Isso é natural, isso não é errado. Isso não é uma coisa, sabe, algo do inimigo, isso é da sua natureza. O problema é a falta do contentamento. É quando a gente não encontra isso em Deus. Porque isso começa a gerar em nós um ambiente de insegurança, começa a gerar dentro de nós uma tristeza, um vazio. Sabe, então as pessoas começam a buscar a aceitação e o reconhecimento, e parece que a gente não encontra isso. Isso começa a gerar em nós uma certa ansiedade, sabe, uma coisa ruim dentro de nós. E as pessoas começam a tentar resolver essa dor. Então, isso começa até mesmo as crianças. É impressionante como quando uma criança, papai, deixa eu te dizer uma coisa, por favor. Quando uma criança, eu aprendi isso demais com a minha esposa. Até hoje ela está me ensinando, todo dia ela me ensina isso. Ela melhora nisso. Eu estou tentando, pela fé, pela graça. Aí o filho chega todo empolgado com o desenho, não é? Aí ele fala: papai, olha aqui. A filha, né, chega aquele desenho daquela princesinha colorida, cheia de rabisco, gente. O rosto rosa, eu gosto de rosa, né? O braço amarelo. Meu Deus, aquele desenho mais diferente, sabe? E aí, diferente, olha só que linguagem legal, né? Diferente. Mas ela chega tão empolgada e ela fala: papai, olha o que eu fiz. Sabe o que ela está buscando? Reconhecimento. Reconhecimento. Ela está buscando ser afirmada, ser elogiada. Ele está buscando um elogio seu. E às vezes nós somos assim. A gente começa a fazer as coisas para que as pessoas que estão conosco reconheçam, aplaudam, nos dê um abraço, nos elogiem. Isso é natural. Só que quando você não canaliza isso no lugar certo, você não encontra o reconhecimento. E sabe, isso começa a gerar uma certa dor dentro de você. E a gente então começa a buscar isso nas relações afetivas. Você tenta encontrar isso no seu melhor amigo, e um dia o que acontece? Seu melhor amigo te decepciona. Meu Deus, acabou. Você tenta encontrar isso numa pessoa amada, numa pessoa que você está construindo um relacionamento amoroso, afetivo, e de repente ela te decepciona, perdeu o sentido. Você tenta encontrar isso nas conquistas patrimoniais, na carreira profissional, e parece, sabe o que acontece? Que cada conquista, cada avanço, cada passo que você dá, que represente sucesso, é como se fosse uma dose de contentamento, que vem sobre essa dor, e você sente satisfação. Só que
em algum momento passa e a dor volta e você quer mais, você não se sente suprido, e você volta então a buscar o reconhecimento, você volta então, sabe, a tentar ou achar o contentamento, mas você começa a perceber que parece que tudo passa, que nada resolve aquilo que está dentro de você, e a pior das tentativas de achar o contentamento nas coisas passageiras, é quando nós buscamos esse contentamento na religião. Paulo diz assim, Filipenses 3, 5, 6, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que Paulo está falando em Filipenses 3? Ele está falando das coisas que mais importavam para ele, das coisas que geravam contentamento na vida dele. E é interessante, ele não fala sobre carros, ele não fala sobre patrimônios financeiros, sobre casas, e eu acredito que ele era muito próspero, porque ele exercia um cargo de muita autoridade. Mas ele não fala dessas coisas, ele está falando de coisas que remetem a uma vida com um propósito, porque esse era o propósito dele, a maior alegria dele, as coisas das quais ele pautou a história dele. Olha só, ele diz, eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, eu sou da linhagem de Abraão, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem da promessa. Ele diz, eu pertenço ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu raiz, quanto à lei eu sei tudo, eu sou fariseu, eu sou doutor, eu entendo do que diz a lei, do que diz os profetas, do que diz Moisés, do que diz as escrituras, eu posso dar aula para todo mundo. Ele está dizendo isso, mas aí alguns versículos depois, ele diz assim, o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Sabe o que acontece? Paulo aqui está falando de um contentamento religioso, porque o contentamento religioso é pior que a busca pelo contentamento patrimonial, porque o contentamento religioso em nenhum momento ele vai ser menosprezado pelos homens. Quando as pessoas verem você sendo usado por Deus, quando elas estiverem pregando a palavra, estiver adorando, estiver, sabe, fazendo obras de justiça, elas jamais vão te criticar, dizendo, nossa, olha que horrível, ele está adorando. Um crente não vai fazer isso. Pode ser que as pessoas do mundo vão fazer isso sem entendimento, mas um cristão, sabe, as pessoas que estão, elas vão começar a reconhecer você, e vão começar a dizer, sabe, elogiar você e gerar em você um senso de pertencimento. Mas olha só, o apóstolo Paulo, ele pega todo esse pacote, porque isso aqui era a missão de vida dele, e ele entendia que essa era a missão divina de vida dele. Ele pensava, essas são as coisas que eu nasci, que apontam para a eternidade, é por elas que eu vou viver, e ele estava vivendo por elas. Ele estava vivendo por elas, mas ele diz assim, quando eu encontrei Jesus, essas coisas eu passei a considerar como perda. Sabe o que acontece? Paulo estava viajando para Damasco, a Bíblia diz, Atos 9:3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz ao seu redor, vinda do céu. Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus. Foi ali que a vida dele começou a mudar, porque ele encontrou o amor maior, ele encontrou a paixão maior, ele encontrou tudo que ele precisava para viver, sabe, ele encontrou tudo que resolvia aquela ânsia que ele tinha dentro de si, de fazer e fazer. A Bíblia diz que ele era perene na busca por prender cristãos, ele queria resolver aquilo, porque aquilo era a sua missão, e parece que cada cristão, cada pessoa que ele lançava na prisão, ele se sentia mais satisfeito, ele, uau, eu estou no caminho certo, mas de repente ele encontra Jesus, e as coisas começam a mudar. Agora deixa eu te dizer, eu quero deixar isso mais claro para você, trazer isso para o seu contexto, para o meu contexto aqui. Olha o que Jesus diz em Mateus 6:1,
Tenha cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para não serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Olha como é profundo o que Jesus está falando. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Depois, na sequência do texto, ele vai discorrendo e ele fala sobre generosidade, jejuns e orações. Jesus está falando sobre um cristianismo, sobre a busca espiritual do seu crescimento. E Jesus está te dando um alerta, Jesus está nos dando um alerta, sabe? Por quê? Porque as pessoas podem viver uma vida de consagração a Deus, sem Deus. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que as pessoas podem viver o Evangelho sem Jesus. Jesus está dizendo que as pessoas podem viver as práticas espirituais, buscando apenas o reconhecimento das pessoas, e isso não vai chegar no Pai. Não vai chegar no Pai. Ele está dizendo, os homens vão te reconhecer, mas o Pai não vai te reconhecer. Mateus 7, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente, nunca te conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que é isso? A fachada é linda, mas por dentro não tem ninguém. Lá dentro não tem ninguém. Lá dentro não se encontra Deus. A fachada expressa Deus, a fachada expressa espiritualidade, a fachada expressa os dons, a fachada expressa o milagre, a fachada expressa a santidade, mas lá dentro a casa está vazia. Jesus chamou de sepulcro caiado. Isso é perigoso, porque se nós não tivermos atenção, se nós não soubermos onde deve estar o nosso coração, vejam, Lucas 10, Jesus envia os 72 discípulos para fazer a missão. Meu Deus, como essa palavra está mexendo comigo nesses dias. Jesus envia os 72, Jesus fala, Jesus empodera aqueles homens. Jesus diz assim, olha, vão e façam a diferença. Então aqueles homens, aqueles 72, eles vão pelas casas, eles vão pelos vilarejos, e Deus usa aqueles homens tão poderosamente, Deus usa aqueles discípulos tão poderosamente, eles conquistam vidas para Jesus, eles são usados em dons de cura, eles são usados para expulsar demônios da vida dos atormentados. Então eles voltam dizendo para Jesus, totalmente empolgados, Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. Senhor, nós fomos muito usados, Senhor. E de repente Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus afirma a autoridade que eles haviam sido usados. Olha só, Jesus afirma a autoridade. Jesus diz, eu lhes dei autoridade para pisar sobre as cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e isso não lhes fará dano algum. Aí Jesus de repente traz o coração deles para o lugar certo e diz, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Jesus falou, olha, é muito importante ser usado por mim, é muito importante praticar a obra de justiça, mas é muito poderoso ter a consciência que não é isso que se torna relevante aos olhos do meu Pai. Para o meu Pai é mais importante que você entenda que Ele te ama demais, que Ele se entregou por você.
sabe? É mais importante você olhar para as pessoas. Você pode até entender a necessidade, sabe, naquele momento que essas pessoas têm. Qual a necessidade? Ela precisa ser liberta. Mas olha, ela precisa ter o pão na casa dela. Mas eu quero dizer, ela precisa ainda mais de ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque o pão vai passar. O demônio, gente, ele só está aqui até nessa terra aqui. Mas a eternidade espera essa pessoa. A salvação é eterna. Sabe, queridos, eu vou te falar uma coisa. Você sabe por que a gente fica impressionado com quando a gente vê alguém sendo usado por Deus? Porque a gente ama a performance. A gente ama isso. A gente ama a estética. Eu não falei para vocês, não comecei essa mensagem falando o quanto que esse mundo, ele chama a nossa atenção. É natural, a gente ama coisas que funcionam bem, a gente ama coisas lindas, a gente ama ver um crente sendo usado por Deus, a gente ama a estética da espiritualidade, ela é impressionante, ela atrai nossos olhos, ela atrai nossa admiração, ela atrai nossa atenção. Samuel chegou lá na casa de Jessé e fala assim: Jessé, eu vim aqui ungir um rei. Pega seus filhos e traz logo. O primeiro que ele foi colocar a mão na cabeça, gente, que ele falou: é esse aqui. Sabe qual eram as características daquele homem? Um guerreiro, forte, alto, expressivo, falava bem. Samuel foi direto nele, porque Samuel estava com os olhos na performance. Samuel estava com os olhos na estética, mas os olhos de Deus estavam onde? Os olhos de Deus estavam no Davizinho, naquele que lá estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os olhos do Senhor estavam naquele que lutava contra um leão e não contava para ninguém. Não tinha essa foto no feed dele, não tinha. Mas estava acontecendo, sabe, os olhos, às vezes os nossos olhos, queridos, eles vão se voltar sim para a estética, para as coisas que você está vendo, mas eu quero te dizer, sabe, que uma boa genética produz performance, mas uma boa performance não produz uma boa genética, não produz. O que te afirma não é aquilo que a sua mão faz, o que te afirma é o DNA que te conquistou. O que te afirma é o quão você absorveu o coração de um filho. É isso, é nessas coisas que está o seu contentamento, sabe? Então nós precisamos, gente, nos aproximar mais de Jesus e entregar o nosso coração às verdadeiras paixões, a paixão da cruz de Cristo em nossas vidas. É isso, sabe, que Jesus espera de nós. Aí o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo que diz, né, essas coisas, elas são irrelevantes para mim, porque eu encontrei Jesus. Ele diz assim: eu não me importo, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, tão somente se eu puder terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou nas minhas mãos, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo, sabe, traz essa mensagem tão poderosa. E eu quero te dizer, por favor, continue se manifestando em Deus. Continue. É bom demais. Esse é o lugar, nesta casa é o lugar da manifestação dos filhos. Lá fora onde você colocar os pés é o lugar da sua manifestação, principalmente lá, porque nós somos chamados daqui para lá, sabe? Continue se manifestando, mas a nossa maior alegria e contentamento, ele não vai ser encontrado nem mesmo nisso. Nem mesmo no seu chamado você vai encontrar contentamento. O seu contentamento está em Jesus. O seu contentamento está em Jesus. Sabe, quando você começa a fazer, conquistar, avançar, e as coisas não te preenchem, sabe por que elas não te preenchem? Porque elas não têm esse poder. Somente os braços do nosso Cristo, quando você se sente abraçado, quando você conhece Jesus, quando você se entrega a Jesus, somente isso tem poder para suprir toda dor que está dentro de você. É muito incrível isso. Eu finalizo falando da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela encontra Jesus naquele poço. Na verdade, Jesus a encontra naquele poço. Aquela mulher tinha uma dor tão profunda.
tão profunda. Nossa, meu Deus. Aquela mulher passou a vida inteira buscando contentamento nas relações afetivas. Aquela mulher passou a vida buscando contentamento na religiosidade, porque ela tinha um entendimento sobre o lugar de adoração, sobre as coisas espirituais. Aquela mulher passou uma vida buscando o suprimento do vazio que havia dentro dela. Mas tudo que ela encontrou foi solidão, tudo que ela encontrou foi vergonha, tudo que ela encontrou foi desprezo. Ela estava naquele lugar sozinha, ela estava ali com vergonha das pessoas, ela se sentia ameaçada, ela queria fugir. Por quê? Porque ela não se sentia pertencimento, ela não se sentia amada, ela não sabia o que era ter uma família verdadeira, ela não sabia o que era ter uma igreja maravilhosa, ela não sabia o que era ter uma célula maravilhosa, e ela tentou a vida inteira achar paz para o seu interior, ela tentou a vida inteira achar felicidade, ela tentou isso em tudo que ela fazia, e de repente ela encontra Jesus, ela encontra o Senhor. E aí a Bíblia diz que Jesus, numa conversa maravilhosa com aquela mulher, ele foi, assim, capturando cada área do coração dela. Ele passa pelo relacionamento, a vida familiar, o convívio com seus vizinhos. Ele passa sobre a sua ideia de uma religião, de uma doutrina, de um Deus. E sabe o que acontece, meus irmãos? Jesus, ele vai passando nas áreas dessa mulher, do seu coração, e em cada área que ele colocava a sua mão, ele trazia cura. Então Jesus, ele cura as emoções feridas dessa mulher. Jesus depois ele fala, olha, existe um tempo para adorar. Então Jesus começa a restaurar, sabe o que? Jesus começa a restaurar a identidade de adoradora que aquela mulher já um dia tivera. Jesus também passa sobre a restauração da autoestima daquela mulher, e ele resgata a chama do chamado de Deus na vida daquela mulher. Então Jesus levanta aquela mulher, e em João 4 Jesus diz assim, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo assim, olha, está chegando a hora, e a hora já chegou, é hoje, é agora. E por favor, fique de pé no seu lugar, eu não aguento mais te ver sentado, eu quero te ver em pé, glorificando a Deus logo. Sabe, Jesus está dizendo, olha, a hora está chegando, e de repente ele diz, a hora já chegou. Preste atenção nisso. Olha só o que Jesus diz, a hora está chegando, e na mesma frase ele diz, a hora já chegou. Eu quero te dizer uma coisa, o tempo do seu contentamento em Jesus já chegou, mas você precisa provocar a chegada desse tempo. Você precisa provocar essa realidade na sua vida. Você precisa provocar a realidade do chamado de Deus na sua vida. Você precisa provocar a realidade, sabe, dos dons do Espírito na sua vida. Você precisa provocar a realidade do poder da salvação, do poder da ressurreição na sua vida. Esse tempo, Jesus diz, ele está chegando, e já chegou. Sabe por quê? Quando Jesus diz está chegando, ele estava pronunciando aquilo que ele iria fazer. Quando ele diz chegou, é porque aquela mulher havia entendido o que ele estava dizendo. Então às vezes Jesus vem e traz uma palavra, e essa palavra é como se estivesse chegando o tempo de Deus na sua vida. Mas quando você compreende, quando você se posiciona, quando você entrega a sua vida, quando você se dobra diante do Pai, ele diz, o tempo chegou, porque o meu filho entendeu, porque a minha filha entendeu, porque a minha igreja entendeu, porque o meu povo entendeu, e agora o meu povo vai viver o chamado.